Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Cara de sono, seja bem-vinda. E Obrigada. aí, Raíra, deu uma olhada lá no curso? O que você achou? Conseguiu navegar um pouco? Sim, mas ali era só os títulos das coisas, né? Ou tinha, tipo, texto, alguma coisa assim. Já tinha coisa dentro. Então, já Ah, tinha não consegui. vídeo, tinha texto, tinha. Acho que até a aula 40 tá tudo preenchido já. Ah, que legal. Eu não consegui achar. Eu achei que era só texto. Não, Ou só os tem. títulos. Tem três tipos de material lá. Tem o material. Tem o vídeo da aula, então, por exemplo, aqui. Conforme a gente tá conversando, eu vou gravando no OBS que depois eu subo no YouTube. Então a ideia é que eu, depois de fazer a aula, vocês consigam assistir a aula de novo e tirar as dúvidas dos pontos que vocês ficarem com dificuldade. E aí você vai ver, eu vou abrir daqui a pouco uma lousa. E aí essa lousa eu copio o PDF dela e também deixo disponível. E depois eu deixo um exercício ou uma prova online para vocês fazerem e verem como é que vocês estão indo naquele conteúdo, naquela habilidade. Entendeu? Entendi. Então a ideia é Sim. meio que fazer isso. Normalmente, por exemplo, o que eu faço? Toda aula eu dou, por exemplo, eu vou dar energia e força. Eu faço a aula síncrona, né? Assim, do jeito que a gente está conversando. E aí depois eu. Então toda aula é síncrona. Dependendo da quantidade de material, dá pra fazer o quê? Dá pra fazer uma aula presencial comigo, desse jeito EAD, e eu colocar uns vídeos adicionais. Mas é aquilo que você falou, né? Os vídeos adicionais, eles são muito legais para quem já sabe o que quer pesquisar, né? O que já quer estudar. Quando você está organizando os estudos, é muito complicado fazer isso sozinho. Então é uma coisa que acho que então vale a pena fazer acompanhando, entendeu? Então, Sim. aí é que eu também não, aí é uma coisa que a gente pode até ver. Por exemplo, da gente depois que voltar normal, não sei se vai voltar também, né? De ver um dia de eu dar uma aula meio, sabe, tipo, vários conteúdos e aí depois a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Vamos ver se mais gente vai chegar e aí eu te mostro mais ou menos o que eu quero fazer aqui com a lousa e como é que funciona. Tudo É, eu bem? mandei mensagem para as meninas, mas eu acho que elas não acordaram, não. Ah, eu entendo, viu? Eu também tenho muita dificuldade em acordar assim do eu na Ai, pandemia eu, também. eu acordo meio-dia, eu tô morrendo de sono. Coragem, coragem, mulher, também tô aqui. Aí a gente abre uma lousa, eu faço um resumo do que eu quero trabalhar com vocês. De física, o que que você lembra, assim? Então, na minha outra escola, eu lembro de eu ter estudado, tipo. Como que fala? É tipo velocidade, que era uma coisa tipo tempo sobre espaço, delta, Cinemática, espaço. tipo, delta S sobre delta T, velocidade. Isso. Delta Aham, V sobre essas delta coisas eu T, lembro. cinemática. O que É, o tempo que mais? se demora, essas coisas assim, eu lembro de ter feito, lembro de ter feito, aprendido a fazer as unidades, tipo, de medida. E aqui nessa escola, a professora ensinou um pouco sobre calor, né? Mas bem raso. Falou que. Acho que a única coisa importante que eu lembro foi que ela falou que, tipo, quando tem dois corpos juntos e o corpo, um deles tem bastante calor, eles passam calor pro outro até os dois se igualarem. Uhum, Só que às vezes, dependendo do tipo de superfície, parece que um tá mais gelado do que o outro, por causa uhum. do material. Mas na verdade, os dois têm a mesma quantidade de calor. Perfeito, é exatamente isso. Ah, legal. Ah, já é um comecinho. Ah, beleza, ó, eu vou. Não, mas é mesmo, é mesmo. Por exemplo, isso que você falou, conceitualmente está muito correto, entendeu? Porque muita gente confunde calor com temperatura. E não, o Uhum. que equilibra é a quantidade de. A temperatura se equilibra através da troca de calor. Então, o que troca não é temperatura, é calor, que é um tipo de energia. Não, é isso mesmo. Vou abrir aqui um negócio pra você. Mas de qualquer maneira, deixa eu ver. Eu tinha aqui. Eu até imprimi qual é o conteúdo programático do terceiro colegial, né? Ó, vamos ver aqui. Ó, terceiro colegial.
circuitos elétricos, campos elétricos, átomo, absorção, partículas elementares. De qualquer maneira, é um negócio que a gente pode fazer fazendo uma revisão, até para vocês entenderem alguns conceitos que eu vou acabar utilizando. Eu estou abrindo uma lousa aqui para a gente já começar fazendo um resumo com vocês. Se você quiser mandar um WhatsApp para a galera que talvez queira entrar. Chama aí que eu vou mandar. Tá. Hum. Professor, eu vou precisar de caderno e lápis, essas coisas assim? Não necessariamente. A ideia é que se você quiser, você pode pegar, mas essa aula vai estar gravada. Depois eu vou dar o link para vocês do YouTube para vocês revisarem. Então, se você quiser, você testa o que você acha melhor. Mas a Tá ideia bom. é que se você quiser, você pode assistir essa aula de novo e ir anotando, fazendo a revisão. Mas dizem estudos que o processo de você anotar, rascunhar alguma coisa durante alguma fala te faz com que você aumente as conexões neurais naquele momento. Então, pode ser que por isso que eu particularmente gosto de anotar, rascunhar enquanto estou assistindo alguma coisa. Mas aí você faz o seu caderno mesmo, você pode fazer depois com o link da. Eu nem tenho matéria de física. Tudo bem, não tem problema não. A ideia é que você possa ter um caderno, mas as coisas ficarem organizadas naquele Moodle, né? Aquele Moodle, você já usou ele em alguma outra escola? Não. Ele é tipo é como se ele fosse um organizador, é como se ele fosse um grande fichário, entendeu? Lá fica organizado tudo e a ideia é que você possa voltar e resgatar as dúvidas, os exercícios. Inclusive Ah, legal, mas... uma coisa que eu costumo fazer, eu dei aula numa escola lá em São Paulo, que os alunos eles tinham um caderno digital, então eles usavam um notebook na sala e aí o Google Docs era o caderno deles, entendeu? Então eu distribuía um caderno para cada aluno e eu via vendo o que eles escreviam, então eles respondiam as lições no caderno. Eu entrava no caderno que era um Google Docs deles e lia, respondia. Então a ideia Ah, que também dá legal. pra gente fazer isso. De eu criar um Google Docs e você usa esse Google Docs como se fosse seu caderno digital, entendeu? Uhum. Então, Legal. beleza. Deixa eu salvei aqui, vou abrir, eu vou te mostrar mais ou menos como é que eu faço. Você tá usando o caderno ou o celular? O computador ou o celular? Celular. Tá. Eu não sei se a tela vai ficar muito grande, depois a gente vai testando, tá? Tá bom. Qualquer dificuldade a gente vai testando. É uma coisa que eu nunca testei, talvez é pegar a TV da sua sala e fazer, se ela for Smart TV, dá pra você fazer projetar o. Eu sei. Mas é porque aqui não tem. Não, tranquilo. Seus colegas, depois eu vou. Vocês já responderam algum questionário sobre qual material vocês usam pra estudar? Sim. Não, eu respondi, mas eu acho que a maioria não respondeu. Tá. Porque depois eu peço pro Mauro e o pessoal da escola me passarem essas informações. Uma coisa que eu tava querendo fazer, por exemplo, era gravar pequenos áudios de 20 minutos a meia hora falando sobre os temas da aula, entendeu? Então vocês, em vez de vocês terem que me assistir, eu falar. E aí enquanto vocês estão fazendo as coisas de vocês, vocês vão ouvindo os áudios pra complementar as informações, entendeu? É legal. Porque pode ser usa pouco dados, você não precisa de tela grande, e aí a gente vai indo. E desde acordar cedo. É, o acordar cedo, o legal é que essa troca em tempo real é difícil a gente substituir, né? Então é sempre legal fazer isso. Bom, eu tô gravando agora minha tela. Ah, deixa eu te avisar. Então, eu tô gravando o que a gente tá conversando. Depois eu vou disponibilizar. Você me dá autorização pra gravar e disponibilizar depois? Tá bom. Não, não. Então, deixa eu já abrir agora. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com você.
uma janela daqui. Compartilhei. Fala alguma coisa pra ver se tá gravando seu áudio. Tá certo o negócio? Funcionou, tá bom. Tá aqui, tá gravando. Ótimo. Você tá vendo minha tela? Ela tá toda azul. Isso. Agora, vou começar. Então, seja bem-vindo, Raíra, à primeira aula do EAD aqui do Walker. Então aqui a gente vai... Aula 1 de... Hoje, dia 20 de 4 de 2021. Vai me falando se ficar muito pequena a letra, que aí eu tento escrever maior, tá? Por Tá bom. enquanto tá ok? Tá. Tá. Qual a ideia que eu quero fazer com você? É um resumão de uma maneira da gente entender a física de um jeito mais coerente. Por quê? A maioria das vezes a física parece um monte de fórmula solta. Mas apesar disso, acredite em mim, existe uma coerência dentro da física. Então, tem várias... Pensa que a física, ele na verdade, ele surge no passado como uma filosofia natural, né? Então, por exemplo, quem fazia física antigamente não eram os físicos, eram filósofos. Aham. Então, um dos mais famosos que todo mundo conversa, por exemplo, e fala, é Aristóteles. Aristóteles, você pode pensar como um dos primeiros físicos. Mas a grande questão, o que ele fazia era e não era física. Por quê? Porque esse recorte que a gente tem da física como matéria separado, ela surge para responder uma demanda da sociedade atual. Então, se você quer fazer um retrato, o primeiro físico moderno ele foi o Newton. Uhum. Tá? É que, na verdade, eles falam que antes todas as matérias vieram da filosofia, mas, na verdade, que cada parte da filosofia era uma matéria e eles só vieram separar pra agora, né? Exatamente. Porque essa separação, ela procura responder uma demanda por produção de tecnologia, por coisas que fazem sentido na sociedade atual. Uhum. Por exemplo, se você pegar a história dos materiais didáticos, por exemplo. O material didático, como a gente conhece, é uma invenção razoavelmente nova, assim. Por exemplo, se você pensar, os primeiros livros didáticos, como a gente conhece, ele surge por volta de 1800, 1800 e 1900. Eles Nossa, normalmente eram livros para preparação de militares. que legal. Por exemplo, você falou que estudou militares, né? Você falou que você estudou cinemática, né? A cinemática, como a gente vê no colégio, ela tá baseada no quê? Ela tá baseada no estudo da velocidade, velocidades, aceleração e tudo isso composto por tempo E espaço. e espaço. Mas qual é um dos últimos exercícios que a gente faz quando a gente faz cinemática? É um negócio que é conhecido como lançamento balístico. Lançamento balístico. Porque para você fazer o lançamento balístico, você precisa pensar que você vai ter um canhão lançando uma bala e essa bala vai fazendo um movimento de parábola, né? E aí o que acontece? Quando no eixo horizontal ele é um movimento retilíneo uniforme, e enquanto na vertical ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, a gente gasta muito tempo estudando cinemática para poder explicar o lançamento balístico.
E sabe por que isso tá no seu material didático de 2021? Não. Porque você precisava ensinar isso para os oficiais do exército francês Ah, entendi. da época do Napoleão. Então, quando você fazia escola de oficiais na época do Napoleão, por volta de 1880, que quando a família real vem pro Brasil, fugida do Napoleão, era isso que eles ensinavam nas escolas de oficiais. Por quê? Quanto mais preciso era o cálculo para você atirar um canhão, mais ou menos tropas você ia aniquilar do outro lado. E os primeiros materiais didáticos que chegam no Brasil vêm por essa data, por 1880. Junto com quem? Com Dom João VI, que vem fugir. Sexto. Que vem fugido das tropas de Napoleão. E é por isso que seu livro didático tem como primeira matéria cinemática tão desenvolvida. Não que a gente não precisasse aprender cinemática, mas a gente não precisava aprender a calcular como lançar uma bala, porque é muito complicado esse problema. Mas por que valeria a pena aprender cinemática hoje em dia pensando? Não Por- sei. Cinemática ele vai descrever o movimento, né? Então, É, tipo, eu achava legal ficar calculando o tempo que eu levava pra chegar na escola, mas pensar assim, nossa, no meu dia a dia, só pra não me atrasar. cinemática, você aprende porque porque ainda te tratam como se você fosse um soldado oficial de Napoleão. Mas fora isso, porque pera aí que agora, deixa eu salvar o meu arquivo aqui que deu uma travadinha. Às vezes acontece. Pronto. Deixa eu ver se ele voltou. Qualquer coisa eu abro ele de novo. Vamos ver. Ótimo. Então, por que é importante? Você tá conseguindo ver tudo, né? Então, Então, por que é importante aprender cinemática hoje em dia, pensando? Porque cinemática vai te ensinar o conceito de aceleração, que é o quê? Aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Tudo bem? aham. Esse conceito de aceleração, ele é importante para você entender o conceito de dinâmica. Dinâmica é a área da física que vai estudar a origem dos movimentos. Então, enquanto a cinemática vai descrever, enquanto a cinemática vai descrever o movimento, a dinâmica vai entender a origem do movimento. Quem causou origem, causa do movimento. E quem é que causa o movimento? Na dinâmica. A gente, olha. A gente, quando a gente faz uma força. Ah, força. Então a força é massa vezes aceleração, que é isso que a gente aprende a descrever em cinemática. Então, de certa maneira, você pode pensar, e essa maneira de você entender o mundo através desse conceito de força, isso vem desde antigamente. Um dos primeiros caras a falar sobre força foi Aristóteles. Para Aristóteles, existia dois tipos de força no mundo: a physis e a força. A physis era a força que a natureza faz. Então, pro Aristóteles, physis é a força que a natureza faz. E força, essa palavra que a gente usa para explicar tudo hoje em dia, é o tipo de força que o homem faz. Então, essa maneira do Aristóteles pensar que a gente tinha uma natureza, tinha uma dimensão da natureza realizando coisas e uma natureza do homem realizando coisas, gerou esse pensamento que durou quase 2000 anos na ciência,
que era essa divisão entre o natural e o humano. E por que isso durou 2000 anos? Porque isso fazia sentido pro que o status quo, a estrutura social pedia. Por quê? Esse modo de pensar, ele tinha mais coisas. Por exemplo, a physis, que era a natureza, ele estava em volta do perfeito. Então é a ideia dos deuses gregos, da perfeição. E o humano? O humano, ele era o imperfeito. E se você olhar isso em... Então, tecnicamente, a physis, que era a força da natureza, não era tipo vento, essas coisas, era como se fossem os poderes dos deuses gregos. Então, exatamente. Só que era... Essa é uma maneira de você ler dentro da mitologia, mas pra ele isso era o vento, né? Então o vento era essa força natural que era perfeita, que vinha, por exemplo, numa alegoria de um deus do vento. Ou poderia vir no deus do fogo, do Ares, o raio, no Júpiter. Mas o grande ponto, pro ponto de vista de fazer ciência na prática, era o quê? Que as formas naturais elas tinham que ser perfeitas. Por isso que durante muito tempo se tentou explicar a órbita dos planetas. Por exemplo, os gregos, os filósofos árabes, eles já sabiam que a Terra era redonda, que ela funcionava em órbitas, mas eles tentavam explicar isso numa divisão entre o perfeito e imperfeito, entre o celeste e o mundano. Então, primeiro eles tentavam usar formas geométricas perfeitas, como círculos, como quadrados. Então, tem uma figura muito bonita, que é um modelo teórico do Aristóteles, que era uma caixa, dentro da caixa que era quadrada, perfeita, tinha uma série de círculos perfeitos, e ele tentava montar o universo dentro desse modelo teórico perfeito. E isso dura 2000 anos, até onde? Até quando? Até que o Einstein não, desculpa, o Newton vai propor o modelo de gravitação. E ele vai falar que a força que acontece na Terra e a força que acontece na Lua é a mesma força, que ele vai chamar de força, e ele vai explicar pela equação de massa igual a força igual a massa vezes a aceleração. Mas você tem todo quase 2000 anos de uma série de trabalhos que vão ter como referencial essa ideia mecânica do mundo. Por quê? É como se o mundo funcionasse através de mãos invisíveis que empurrassem as coisas de um lado para o outro, entendeu? Então, quando o mar sobe, é como se fosse uma mão invisível da natureza subindo o mar. Quando tem avalanche, é uma mão invisível da natureza derrubando a neve. E outras coisas. Quando a areia sobe numa tempestade de areia, é uma mão invisível da natureza. Mas, ao longo do tempo, a sociedade vai mudar e você vai precisar de novas teorias para explicar um novo mundo. E aí você vai ter, por exemplo, o surgimento de um outro conceito, que é muito importante hoje em dia no estudo da ciência, que é o quê? O conceito de energia. Energia é algo. Você consegue pensar em alguma energia que você viu na natureza? Você consegue ver a energia? Por exemplo, dois corpos que estão com temperatura diferente. Você vê eles trocando energia? Não. Você não vê eles trocando energia, mas o que você consegue ver? Você consegue medir a temperatura. Então a energia é algo muito engraçado, que você não sabe o que é, você não vê ela, mas você vê o que ela muda no mundo. E o que ela muda no mundo? Ela muda no mundo, por exemplo, a temperatura. Então, uma pergunta que pode ser muito burra, mas. Não tem pergunta Sim. burra. Então, talvez, tipo, um raio solar é uma espécie de energia? Exatamente. O raio solar, ele é uma energia eletromagnética. Quais são os tipos de energia que a gente pode fazer diferentes recortes, mas se você quiser pensar, a gente vai ter 5 tipos de energia: energia química,
energia térmica, que é a temperatura, né, que está associado, a energia eletromagnética, a energia nuclear e a energia mecânica. Esses são os... Para física, você tem esses 5 grandes tipos de energia compondo esse conceito de energia que é muito etéreo, né? Que é muito difícil de... Ele é diferente do conceito de fonte de energia que normalmente você estuda em geografia. Por exemplo, se você pensar, eu tenho 5 tipos de energia aqui, não é? Energia mecânica, nuclear, eletromagnética, química e térmica. Quando eu penso, por exemplo, numa usina, então, por que eu estou comentando isso? Só para você ter na sua mente que existe uma diferença entre tipos de energia e fontes de energia. Você pode explicar as fontes de energia através dos conceitos de tipos de energia. Por exemplo, o que é fonte de energia, pensando na geografia? Hidroelétrica. Então, é hidroelétrica. Bom, como é? Esqueci do... hidroelétrica, usina termoelétrica, usina eólica, usina nuclear, solar. E aí eu posso explicar ele através dos tipos de energia. Por exemplo, pensando na solar. Então, explicando a energia solar. O que é energia solar? É um processo pelo qual a gente consegue capturar a energia que sofreu uma série de transformações. Da onde surge a energia nuclear? A energia solar. A energia solar, ela surge do Sol. O Sol, ele realiza uma reação nuclear. Então ele é uma energia nuclear. Essa reação nuclear, ele gera o calor e a luz que a gente vê daqui da Terra. Então o Sol, ele gera energia nuclear, que se transforma em energia térmica. Ele vira... Então a energia nuclear do Sol vira energia térmica, em forma de calor que a gente sente, e energia eletromagnética, que é a luz que a gente vê. Essas duas energias, elas chegam até a gente em forma de calor e luz. No painel elétrico, a gente usa uma reação química, ou seja, a gente transforma energia térmica e elétrica em energia química, que vai para uma bateria. Ou seja, a energia química vira energia eletromagnética de novo. E a gente usa para ligar a tomada, ligar o computador e tudo mais. Então, Entendi. a energia solar, na verdade, é a transformação de um ciclo que passa por energia nuclear, térmica, eletromagnética, química e eletromagnética de novo. Então essa é a diferença entre tipos de energia e fontes de energia. Na física, eu estou preocupado em falar sobre, principalmente, tipos de energia. Por exemplo, porque a faceta da energia térmica eu posso explicar falando do que macete e que molinho, que é aquele QML e QMC.
C delta T. Então, a maioria desses tipos de energia vão ter fórmulas para eu conseguir prever o que eu consigo fazer com elas ou não, entendeu? Tá fazendo sentido aqui até agora? Tipo assim, deixa eu tentar resumir basicamente o que você falou. Na geografia, vai me falar da onde vem a energia, que é as fontes, e o tipo vai me explicar no que elas podem se transformar. Isso, Se eu pegar a física, eu posso fazer uma fórmula onde eu não preciso saber a fonte, só saber o tipo de energia e o que ela pode se transformar. exatamente, exatamente. E eu consigo prever coisas. Ah, então, se eu tiver o tanto de calor, eu consigo ferver um copo d'água, entendeu? Esse copo d'água eu consigo ferver ou não? Com a quantidade de energia que eu tenho nesse botijão de gás? Ah, eu consigo. Então a física é uma área da ciência que vai ser caracterizada pela tentativa de prever muitas coisas. Então, se você pensar historicamente, a gente passou pelo conceito de força e hoje em dia a gente trabalha muito com o conceito de energia. Mas tem outras áreas da física que elas foram mudando ao longo do tempo, apesar é, influenciado por uma série de coisas. Uma delas é a ótica. Hoje em dia a gente sabe que a ótica, que é o estudo da luz, ele na verdade é uma onda eletromagnética que ela é partícula e onda ao mesmo tempo. Isso a gente sabe há pouco tempo, há menos de 100 anos. Então, só que o estudo da luz, ela vem desde o passado longínquo. Tem uma série de filósofos já da antiguidade que procuravam entender o estudo da luz. Tá? Então, ela vem e dá pra gente olhar ela de uma maneira em separado. Outra área é o que? É o estudo das ondas e oscilações. Também ondas e oscilações, a gente trabalhava, por exemplo, a galera, os filósofos e o pessoal de antigamente já pensava sobre o que seria, como é que funcionava, tentava criar modelos para tentar explicar o funcionamento e prever o que aconteceria. Só que isso não aconteceu em momentos separados da história do homem, da história da humanidade. Tudo isso foi acontecendo meio que ao mesmo tempo, indo e voltando. Por exemplo, o conceito de energia, ele já existia de uma maneira primitiva na época de Aristóteles. Só que ele não explicava as coisas que queriam explicar. Então o pessoal investiu muito no estudo do conceito de força. Quando surge a Revolução Industrial, que você começa a ter as máquinas térmicas, você consegue entender melhor a energia. Então o conceito de energia, ele é desenvolvido na Revolução Industrial. Por exemplo, o Newton falava que a luz era um monte de bolinha que saía de uma fonte. E aí vem um cara que estudava depois chamado Young, que ele falava que a luz ele era uma onda, porque ele fez uns experimentos e mostrou que tinha uma interferência de onda na luz. E aí a galera, luz é onda ou não é onda? É partícula. Aí depois de quase 200 anos, vem um cara e falou, não, então, a luz ela é onda e é partícula ao mesmo tempo, que é um cara chamado de Broglie, entendeu? Então, pro estudo da ótica, Newton falou que ele era uma partícula. Young falou que ele era onda. 200 anos depois vem um outro cara chamado... Ele, na verdade, eram dois irmãos. De Broglie. Eu nunca lembro como é que se escreve. De Broglie... Que é De Broglie. Os irmãos de Broglie mostrou que eles eram as duas coisas. Era onda e partícula ao mesmo tempo. Tá? Mas a gente pode fazer... Então, a história dessas áreas não são lineares. Eles acontecem junto com a história da humanidade.
mas dá pra eu tentar ensinar melhor pra você se eu dividir nessas caixinhas. É a única maneira de eu ensinar física? Não, eu posso fazer o recorte que eu quiser. É que eu acho que pedagogicamente é mais fácil de vocês entenderem se eu dividir nessas caixinhas. E, por exemplo, a própria matemática, ela mudou ao longo dos anos, ao longo do passar da história. Então, ferramentas matemáticas que antes não existiam, começam a existir e começam a me permitir olhar essas áreas da ciência de uma maneira mais fácil, mais complexa, mais poderosa. Então, junto com isso, tem uma área que eu também trabalho, que é a caixinha de definições e ferramentas. Tudo bem? Então, de uma maneira simplificada, o que eu posso dizer para você? Um resumo que eu acho que eu posso fazer com vocês do terceiro ano é tentar passar de uma maneira organizada por cada uma dessas caixinhas. Os conceitos de força, os conceitos associados à energia, os conceitos associados a onda e oscilações e os conceitos associados à ótica. E em paralelo a isso, eu vou ensinando para vocês as ferramentas matemáticas, vetores, funções, são coisas que você precisa para entender de uma maneira mais completa esses conceitos, né? Se você olhar o currículo do terceiro ano, ele está muito em cima dos conceitos de energia eletromagnética. Mas a gente pode passar, quando a gente passar por energia, a gente vai explicar isso. A gente pode dar mais ou menos ênfase, mas eu acho que a gente pode dar uma ênfase para vocês entenderem um contexto da energia eletromagnética dentro desse quadro imenso da física. E uma matéria ajudar a outra a vocês a fazer. Por quê? Quando você entender que existe coerência entre todos esses assuntos, fica mais fácil você entender por que você usa força gravitacional e força eletromagnética da mesma maneira. Não importa se a força ela é eletromagnética ou se ela é gravitacional. Toda força ela vai gerar o quê? Aceleração. E o que é aceleração? É aquilo que você estudou em cinemática, entendeu? Que é a variação da velocidade em determinado tempo. Fez sentido esse panorama? Ele te ajudou a entender mais ou menos. Você não precisa entender tudo, isso é um quadro, entendeu? Isso te deu um rascunho do que a gente pode entender como física? Sim. Sim, deu. Foi legal? Foi. Ajudou bastante. Beleza, e agora o que a gente pode fazer? Eu posso preparar uns materiais para vocês, e aí eu vou disponibilizar para vocês. E aí a gente pega essas aulas. A minha proposta é o quê? Durante a pandemia, a gente se encontrar nesses horários das aulas e a gente tem aula normal. Eu faço os exercícios, explico, falo as coisas que dá pra gente trabalhar junto. E enquanto der tempo, eu também posso tentar disponibilizar materiais extras de aulas para vocês assistirem, fazerem exercícios. E eu vou tirando dúvida também ao longo da semana, nos horários que eu vou estar aqui preparando aula e fazendo coisas. É assim, é uma maneira de vocês conseguirem resgatar essas vivências, essas reflexões que vocês que ficou tumultuado, né? Esse desafio da pandemia está sendo um desafio para todas as escolas. A grande questão é que com mais recurso de infraestrutura e material, você tem mais possibilidades do que fazer, né? Então, a gente vai ter que se virar com o que a gente tem. Então, assistir aula no celular com a telinha pequena? O que mais que a gente pode fazer para tentar melhorar isso? A gente vai fazendo. Tá bom? Raíra, e aí então são duas coisas. O que eu posso fazer é o que eu vou fazer com vocês em sala, que é retomar esses conteúdos e organizar e trabalhar principalmente o conteúdo de eletromagnetismo. E em paralelo a isso, eu vou preparar esse curso de revisão que é para o vestibular. Então, esse Moodle é um material
a parte extra, complementar, maior para você treinar para o vestibular. Então lá você vai ter vídeo, vai ter texto, vai ter áudio e vai ter exercício automático. Então você consegue fazer os questionários, as provinhas, os simulados automáticos e ver se você está entendendo. Então você faz, putz, tirei 7. Pô, então tenho que ler o material de novo, fazer mais exercícios. Fez, tirou 10, beleza. Então tô entendendo, tô tranquilo. Então eu posso partir para outro conteúdo de uma maneira objetiva. E esse material de revisão e preparação para o vestibular tá dividido nessas grandes áreas aqui, ó, que é força, energia, ótica, oscilações, ferramentas que você precisa, e tem uma outra que também é importante hoje em dia, que é física moderna, tá? Mas física moderna eu só vou falar se a gente tiver tempo, tá? Mas é isso. Tá bom? Tá bom. Ficou alguma dúvida? Não. Tá. Durante a semana eu vou escrever o planejamento. Então eu vou falar o que eu pretendo fazer, né, durante as aulas regulares, e vou preparar um planejamento da preparatório para vestibular, tá? E aí eu mando para todos, para vocês. E aí se vocês tiverem dúvida, sugestão, tiver críticas a fazer ao planejamento, vocês falam. A gente revai junto numa videoconferência presencial e a gente continua a fazer isso junto. Tudo bem? Eu vou subir isso no YouTube, deixar online. E aí eu passo o link para vocês, para quem não pôde participar. Então o Anderson, que falou comigo, quem mais tá interessado também em fazer a revisão para o vestibular, vem, conversa comigo, porque acho que é importante. Às vezes faz falta o conteúdo de física, inclusive para fazer as provas de matemática. Às vezes a física e a matemática se ajudam, se complementam, né? Lembrando que no final do ano provavelmente vai ter Enem, vai ter Unicamp, vai ter FUVEST. Então a gente tem que fazer o que pode com o que tem e se preparar para esses vestibulares. Que é isso, é só... Eu fiz USP, então eu conheço um monte de cara que veio de escola pública, tava lá fazendo faculdade comigo, na pedagogia, na engenharia, na medicina. É mais difícil entrar na medicina do que entrar na física, mas dá pra fazer isso vindo de escola pública, tá bom? Não é por isso que a gente não vai entrar na USP, tá? Tranquilo, Raíra? Tá empolgada pra estudar? Bom, por que pareça. É isso aí. Obrigado pela aula, a gente vai se falando, tá bom? Eu vou parar aqui a interromper o compartilhamento, mas eu vou salvar em PDF essa lousa que a gente fez junto, vou disponibilizar para vocês também. E aí o que você pode fazer é, se algum colega seu olhar o PDF e não estiver entendendo, ajuda ele, manda o áudio, seja no processo de você ajudar os outros a estudarem, você também está estudando, tá bom? Para fechar a aula, ficou alguma dúvida? Tá tudo claro? Claro, transparente, cristalino, translúcido? Sabe qual que é o significado do meu nome? Qual? Raio de sol. Sério? Pô, que legal. Então já sei, quando eu preparar a aula sobre eletromagnetismo e luz, eu vou preparar uns insights legais pra falar sobre o seu nome, tá bom? Obrigado pela aula, foi muito divertido. E fala pro pessoal colar também, que a gente vai tentar fazer o melhor possível nesse contexto, tá bom? Tá bom. Obrigadão e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.